Nós que já tratamos desse assunto, sabemos que dos 4 evangelhos, o evangelho de João, que por sinal é o mais tardio, é o evangelho mais teológico. Hoje estamos diante de uma das passagens mais belas de todo o evangelho de São João, o encontro de Jesus com a samaritana. Vejam só, o tema da sede está presente em todo o evangelho de João, desde o encontro com a samaritana até as últimas palavras de Jesus na cruz. No encontro com a samaritana, Jesus fala: dá-me de beber, eu tenho sede. E na cruz, Jesus também fala: tenho sede. E essa sede de Deus é a sede que Ele tem do nosso coração, é a sede que Ele tem de cada um por nós. O Evangelho de João, ele começa com uma base histórica, nesse relato com a samaritana, começa com a base histórica, e ele se transforma depois numa transcendência teológica. Uma das coisas mais difíceis não é compreender o relato de hoje. Uma das coisas mais difíceis é explicar brevemente o texto que acabamos de ouvir, porque são tantas coisas, são tantos elementos. Primeiro é preciso compreender como é que funciona a atitude de Deus conosco. Deus, que não precisa de nada, Ele se faz sedento, ou seja, Ele tem sede para matar a nossa sede. E Ele pede para nós, para seres humanos, que demos a água para Ele beber. Deus se fez pobre para nos enriquecer. Parecem paradoxos, mas é a maneira misteriosa de Deus agir. É assim que Deus age conosco. No Evangelho de João, nós vemos então uma figura muito até estranha para que um judeu dialogasse. Primeiro, essa mulher era mulher, é o primeiro elemento, ser mulher, já era desprezada numa sociedade com altamente teor machista. Segundo elemento, era uma samaritana. Os judeus não tinham um bom relacionamento com a samaritana. E terceiro elemento, ainda por cima era desconhecida. Então não faltavam elementos para que Jesus não estabelecesse diálogo nenhum com a samaritana. Mas tudo tem um propósito. Deus quis que Jesus passasse pela Samaria. Deus quis que o seu filho fosse evangelizar, assim também os pagãos. Deus quis que através, isso Paulo fala na segunda leitura, não tem mais distinção entre judeu e pagão. Todos somos um povo só, povo do Senhor. Ali no Evangelho de São João, Deus está mostrando que Ele quis passar pela Samaria para que os samaritanos também deixassem de lado o pecado, que nós vamos falar disso, qual era o pecado dos samaritanos, e passassem a adorar em espírito e verdade. Mesmo que eles tivessem o poço de Jacó, mesmo que eles tivessem elementos históricos, Jesus diz para a mulher: vocês não vão adorar mais no monte, também não é em Jerusalém. Mas então, Senhor, onde é que nós vamos adorar a Deus? Aqui, ó, no coração. É aqui que vocês vão adorar a Deus, no coração. Não mais sobre o monte, não no templo, não na cidade, mas no coração de cada um. E Jesus começa assim a catequizar essa mulher. Pensem nessa cena, um calor escaldante do meio-dia, Jesus quis passar pela Samaria, e aí vem, como eu disse, juntem os 3 elementos: uma mulher samaritana e desconhecida. E ela vê que Jesus pede água para ela. E por que será que essa mulher foi ao meio-dia? Na cultura antiga era muito comum tirar água do poço pela manhã. Então nós podemos perceber que aí tem alguma coisa estranha. Uma mulher vai tirar água do poço ao meio-dia? Hora que ninguém vai, se todo mundo vai de manhã, por que ao meio-dia? Logo no calor escaldante. Possivelmente porque era uma mulher desprezada, porque era uma mulher acusada, porque era uma mulher excluída da sociedade. Ah, mas nós temos a explicação histórica? Não, o evangelista não dá detalhes, mas ele usa de sutileza. Ele fala que era meio-dia, ele fala que era exatamente naquele momento em que ninguém vai tirar água do poço. E é justamente nesse momento, com calor escaldante, que Jesus naturalmente tem sede e pede que a mulher dê um pouco de água para ele beber. Jesus continua dizendo para ela, porque ela fica escandalizada: você é um judeu, vem conversar comigo? E por que os samaritanos eram excluídos? Eu já falei com vocês em outras homilias sobre a divisão que teve entre Reino do Norte e Reino do Sul.
O reino do norte, chamado de Israel, teve como capital a Samaria, daí a samaritana. E o reino do sul, como capital Judá, daí judeu. Os judeus acusavam o pessoal do reino do norte de ter sido influenciado por diversas culturas. E diante dessas diversas culturas, eles adoravam a 6 deuses. Vocês acham mesmo que essa mulher tinha se casado com 5 homens? Tinha celebrado o matrimônio com 5 homens? Não, meus amigos. Aqui, ela estava no 6º homem. Quais eram esses homens com que ela tinha se casado? Por isso que eu falo, João é muito teológico, muito evangelizador, mas altamente teológico. Se a gente não estudar João, a gente não compreende o essencial. Essa mulher já tinha, o povo da Samaria adorava 5 deuses. Aí Jesus fala, e agora você está casado com outro, está casado com o 6º marido. Quem era esse 6º marido? Baal. Eles adoravam Baal. O povo da Samaria, mediante as influências culturais, adorava a Baal. Baal significa justamente isso. Baal significa marido ou homem. E essa mulher estava com o 6º marido. E Jesus falou, você respondeu corretamente, você não negou. Agora traz então o teu marido aqui. É como se ele dissesse, traz Baal aqui e joga fora. Você vai conhecer agora de verdade quem é o próprio Deus. E aí ela diz, eu sei que o verdadeiro Cristo, né, o Messias, deve vir do povo judeu. E aí Jesus diz, com toda a certeza, com categoria, sou eu. Se a gente inverter as palavras, eu sou. Quem fala eu sou? Somente Deus. Eu sou Deus. E vejam que interessante, a frase é essa, sou eu que falo com você. Ou seja, eu sou e falo com você. Ao mesmo tempo que eu sou o Todo-Poderoso e que eu sou Deus, eu não estou fechado em mim mesmo. Eu falo com você. E eu quero falar com você. Porque eu sei que algo de bom vai acontecer. Por que eu quero falar com você? Porque você representa um povo. E esse povo, Jesus já estava pensando nos frutos da sua evangelização, desse diálogo. Esse povo, você está representando um povo, o povo da Samaria, também tem o direito de ver que o Messias chegou. E Jesus não se enganou. Essa mulher percebeu que Jesus tinha tocado lá no ponto exato, tinha falado até dos maridos, e o marido era de fato deuses, né? E ela vai contar para o povo da Samaria que tinha encontrado um homem que tocava o coração dela, que falava tudo o que tinha acontecido com ela. E aí vejam, portanto, os frutos da conversão. O povo da Samaria percebe que Jesus tem algo de especial e se junta a ele. Ou seja, nós temos ali um fruto pastoral que durou, perdurou e que não teria acontecido se Jesus não tivesse evangelizado a Samaria, se Jesus não tivesse conversado com uma mulher, inclusive, lembre-se, uma mulher, uma samaritana e desconhecida. Jesus rompeu assim a cultura de não conversar mais com o povo samaritano. Porque Jesus veio evangelizar também os pagãos. A mensagem de Jesus não está mais fechada ao povo judeu. João quer dizer tudo isso, só que ele faz com sutileza. Ele utiliza esses elementos simbólicos para lembrar da ação missionária, cosmológica, salvadora, universal de Jesus. Também gostaria de lembrar que, por último, nós precisamos compreender que se Jesus diz que tinha sede, Jesus também está lembrando do que nós ouvimos lá no Êxodo. O povo que tinha saído do Egito, o povo que começava a experimentar os frutos de liberdade, esse povo começou a amaldiçoar a Deus. E qual foi o grande problema? São 2 elementos fundamentais para que a gente sobreviva. O ser humano não pode sobreviver sem comida e sem água. E é justamente pela falta de água no deserto que o povo se pergunta, mas afinal, o Senhor está conosco, está no meio de nós ou não está? E quantas vezes na nossa vida, mediante, pode ser por falta de comida, pode ser por falta d'água, pode ser por falta de alguma coisa, quantas vezes nós também tentamos o Senhor perguntando, mas Ele está comigo ou não está? Ele está no meio de nós ou não está? E Deus fez brotar da rocha água.
Vejam, nós temos dois elementos aqui importantíssimos. O primeiro elemento, de fato, é a água. E o segundo é o rochedo, é a aridez. Deus não quer a aridez para o seu povo. Deus alimenta o seu povo, dá a água. E por fim eu gostaria de lembrar, para que nós concluamos, né, não nos delonguemos tanto, mas gostaria de lembrar o que Paulo veio dizer depois de ver a primeira leitura. O Evangelho vem a orientação pastoral de São Paulo Apóstolo. Escreveu para os romanos, povo também convertido do paganismo. Os romanos também foram, a igreja de Roma era uma igreja plural, não era uma igreja formada de povo judeu, como a comunidade de Mateus, não. Uma comunidade pluralista, muito plural. E Paulo fala, o que verdadeiramente importa agora, não importa ser judeu, não importa se é pagão, todo o povo agora só forma uma única assembleia. Essa assembleia é a Assembleia do Senhor. Como curiosidade só, gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Quem dava de beber no Oriente Antigo, no Oriente Médio, na casa, quando alguém tinha sede, geralmente era a mãe. A mãe é quem dava de beber. Quem é que deu de beber ao povo na primeira leitura? Foi Deus. Deus agiu como uma mãe. Quem é que deu a fonte de água viva, se apresentou como a fonte de água viva? Foi Jesus. Essas são as duas faces de Deus. Deus é Pai, mas também Deus é Mãe. Deus é aquele que cuida. E a liturgia quaresmal vai mostrando que nós estamos caminhando para refletir sobre o batismo. Hoje nós falamos sobre a água. Nós vamos no próximo domingo, que é o domingo da alegria, Letare, falar sobre a cura do cego. E depois nós vamos até a vigília pascal meditar melhor sobre o sacramento do batismo, mas com esses elementos, com água, com a visão, com o Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.